Olá, do Mauai, bem-vindo, bem-vinda ao canal do Quero Falar em Público. E hoje o nosso objetivo é, quando acabar esta minha apresentação, você vai saber o que fazer quando você for convidado, convidada para fazer uma apresentação em público, seja para qual público for, seja que duração tenha a sua apresentação, a sua palestra. Então hoje você vai aprender como criar, estruturar, rechear e apresentar uma palestra que envolve as pessoas, uma palestra que impacta as pessoas, uma palestra interessante, uma apresentação que as pessoas vão falar: uau, que legal, o cara é referência, a pessoa é autoridade, olha isso que bacana. Então, vamos lá, hein? O objetivo desta minha apresentação agora, deste vídeo, é quando acabar este vídeo, você vai saber o que fazer quando for convidado, convidada para se apresentar em público e até em vídeos também. Então, deixe já o seu like, inscreva-se no canal e vamos começar. São 6 fundamentos que eu vou passar para você aqui, um por um, e parando um pouquinho em cada um dos fundamentos. Claro que dá para a gente ampliar bastante o conhecimento e as práticas e tudo isso, mas eu vou dar aqui para você o caminho das pedras. Como fazer para criar uma apresentação? Então, começando, a primeira coisa, o primeiro fundamento é objetividade. É importante você definir o seu objetivo. Quando você for falar em público, é importante que você saiba onde você quer chegar com o seu público, com as pessoas que estão com você. Se você não souber onde você quer chegar, você vai ficar confuso. E aí todas as pessoas vão ficar confusas. Então é importante definir o objetivo. E o objetivo se define como? Fazendo esta pergunta: quando acabar a sua apresentação, o que você quer que as pessoas saibam? Entendam, compreendam, comprem, reflitam, pensem, entendam, se envolvam, tudo isso, mas não tudo junto, entendeu? Então, pense isso, quando acabar a sua apresentação, o que você quer. Veja, se você define desde o início o seu objetivo, vai ficar mais fácil para você chegar até o destino junto com as pessoas, porque definir o objetivo é justamente você saber o que você vai falar. E aí, quando você define o objetivo, você já tem também a sua intencionalidade. O que é a intenção? Você já sabe que emoção colocar, que atitude emocional colocar. Você já sabe também qual é o propósito do que você tem que falar. Então, o primeiro momento, que é definir o objetivo, é onde entra tudo, entra toda a sua criatividade. Por que você vai criar? Eu vou dar um exemplo de definição de objetivo para ficar bem claro para você, tá bem? Então, vamos pensar que você é líder de uma equipe de atendimento numa empresa, numa loja. Tá? E aí você precisa fazer uma palestra para as pessoas. Por quê? Porque o atendimento presencial precisa ser considerado por vários motivos. Aí você fala assim: bom, agora eu vou criar então uma palestra que o meu objetivo é que a minha equipe atenda melhor as pessoas. Não, este não é o objetivo. Pode ser melhorado. O objetivo é, quando eu acabar a minha palestra, a minha apresentação, eu quero que os meus funcionários aprendam 5 comportamentos e atitudes importantes no atendimento ao cliente para melhorar os nossos resultados. Veja, uma coisa é você falar: eu quero que eles atendam bem. Isso é um desejo. Agora, o objetivo tem que ser esse que eu falei, porque aí você constrói a sua apresentação com esta objetividade. Compreendido? Então, primeiro fundamento, objetividade. Porque, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é importante definir o objetivo para começo de conversa. Ok? Então, perfeito. Segundo fundamento, conteúdo. Conteúdo, conhecimento,
benefícios, características do seu produto, do seu serviço, do que você vai falar, vantagens de repente, as pessoas comprarem de você alguma coisa. Então você já começa a pensar no conteúdo. Como é que você vai rechear o processo da sua apresentação? Então, você vai pensar na pesquisa, nos estudos que você tem, na sua experiência de vida, nas suas habilidades. Tudo isso é conteúdo. Você é conteúdo, tanto intelectual, quanto emocional, quanto prático. Então, o conteúdo é tudo isso que você pode pesquisar mais, você pode saber mais, você pode buscar mais conhecimentos. Então, pense também no conteúdo. E o conteúdo, às vezes, é muita coisa, certo? Mas você vai selecionar o conteúdo em função do tempo que você tem. Se de repente você tem 5 minutos para falar, tem 15, tem 1 hora. Geralmente quem tem muito conteúdo, muito conhecimento, pode falar mais tempo. Mas hoje em dia é importante também definir o conteúdo e o conhecimento em função da duração que você tem. Então vamos pensar. Primeiro, objetividade. Quando acabar a minha palestra, o que eu quero que as pessoas saibam? Blá, 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 certo? Conteúdo. Sobre o que você vai falar. Conhecimento do assunto. É isso. Então isso é importante. Terceiro fundamento, argumentação. Argumentação é você afirmar alguma coisa e provar. Argumentar a favor do que você afirma. Você diz, então, vamos pegar o exemplo lá. Se você tem 5 comportamentos ou atitudes que vão ajudar no atendimento ao cliente, conforme você definiu o objetivo lá, é importante que você fale por quê que tem que atender bem. E aí você afirma, porque vai melhorar o resultado da empresa no geral, porque as pessoas vão indicar outras pessoas que virão comprar da gente. E aí você fala, mas como isso acontece? Você tem que provar. Nós temos uma estatística aqui que prova que quem é bem atendido volta mais vezes. Nós temos aqui uma estatística que diz que quem atende mal alguém, este alguém vai falar muito mal da empresa, isso vai prejudicar a empresa. Então, olha, você precisa argumentar, e argumentos tem de todos os tipos, portanto é preciso escolher os argumentos. Tem argumentos que são mais fortes, são argumentos que são muito bons, tem argumentos bons, tem argumentos que são frágeis. Você precisa melhorar os argumentos, e aí o argumento envolve não apenas a questão intelectual do que você está falando, mas também a questão emocional, como você fala. E aí nos argumentos você pode também pensar no quarto fundamento, que é a estrutura do que você vai falar. E aí você utiliza argumentos, histórias, exemplos. Veja que na estrutura você já começa a colocar tudo isso, desde a objetividade, passando pelo conteúdo, benefícios, características, vantagens, até a argumentação racional, a qualidade dos argumentos e a argumentação emocional. Você pode contar uma história, você pode fazer um comentário, você pode apresentar dentro da estrutura que tem um começo, um desenvolvimento e um final. Você vai colocar na estrutura estes argumentos. Por exemplo, nós falamos lá no objetivo, que o objetivo era 5 comportamentos e atitudes que vão melhorar o atendimento, porque vai trazer melhores resultados. E aí você vai colocar esses argumentos. Bom, primeiro argumento, atender bem é tratar a pessoa como ser humano, e a pessoa, quando é tratada como um ser humano, sendo respeitada, tratada com empatia, ela fica feliz e aí ela volta sempre, né? Aí você vai falar sobre isso. Há um caso, aí você começa a pegar histórias. Olha, tem uma pesquisa que fala que as pessoas, entendeu? Você escolhe os argumentos, afirma e prova. E aí, quanto mais você trouxer argumentos e histórias interessantes e souber contar isso de forma clara, de forma compreensível, de forma inteligente, divertida, mais emoção você coloca na força da sua argumentação. Então, fazendo um resuminho básico: objetividade. Quando acabar a minha apresentação, o que eu quero que as pessoas saibam? Conteúdo, argumentação, estruturação. Geralmente, quando você faz a estruturação, tem que ter uma abertura, certo? Uma abertura é um momento em que você causa impacto inicial, né? E aí você vai criar um momento de abertura que já vai chamar a atenção das pessoas para aquela história, para aquele assunto, para aquele conteúdo. Então é importante que na abertura você já
pense alguma coisa que tenha a ver muito com o desenrolar da sua apresentação. Pode ser um vídeo de atendimento, se a gente for usar o exemplo lá que a gente já deu, pode ser um meme, pode ser uma entrevista de um cliente, pode ser uma estatística importante, pode ser uma declaração do líder da empresa dizendo que nós precisamos melhorar, pode ser muita coisa, mas é importante você já vincular a sua postura emocional, atitude comportamental com uma abertura firme, uma abertura que já diga de cara qual é a emoção daquela apresentação e, de preferência, uma emoção que seja agradável, que seja bacana. Então, veja, nós temos aí mais um capítulo, que é a estrutura. Capítulo não, mais um fundamento, que é a estrutura. E a estrutura, ela é importante definir muito bem também. Por quê? Porque a estrutura é o que te dá segurança. A estrutura é que você começa a falar e você sabe onde você está indo. Portanto, você pode falar, de repente, de outras coisas que lhe venham à cabeça, que você quer improvisar, mas você sabe que está dentro da estrutura. E, de repente, você pode usar também os slides para te ajudar. Você usa slides que vão te ajudar na apresentação para você seguir a estrutura. Se alguém no meio da apresentação pergunta alguma coisa para você, você pode responder. Está dentro da história? Não está dentro da história, mas você responde, fica educado, fica bacana, mas volta para a estrutura. E quinto fundamento é tipos de público. Para quem você vai falar? Isso é muito importante. É muito importante porque se você conhece o seu público, se você conhece as pessoas para quem você vai falar, se você conhece o grupo de pessoas para o qual você vai falar, se você conhece a cultura desse grupo, a idade, se de repente o grupo é um grupo coeso, é um grupo que tem as mesmas idades, é um grupo que tem, vamos dizer assim, uma cultura parecida, você vai ter muito mais facilidade de fazer a conexão com este seu público. Então pense também no seu público. É um público leigo? É um público que sabe do que você fala? Ou é um público mais crítico? Né? Geralmente, as apresentações, quando feitas em empresas, elas falam para o mesmo grupo. Geralmente é um grupo concordante, é um grupo, por exemplo, esse grupo que a gente usou o exemplo de um grupo de apresentação e de atendimento ao cliente, é um grupo que já está habituado a isso. Então, você pode falar de forma mais simples, sem muito rebuscamento, né? Sem palavras complicadas, que o público vai entender. E aí você pode colocar uma energia também, uma valência emocional que a gente chama de sensações agradáveis, de emoções agradáveis, para ajudar na transmissão da sua mensagem. Então, quando você pensa no seu público, você também escolhe o jeito que você quer falar, o jeito no sentido assim, de usar uma linguagem acessível para este público, uma linguagem que não complique o entendimento. Se é um público leigo, se é um público concordante, geralmente né? Quando você está fazendo uma apresentação de um produto para uma equipe de vendas, e aí você é o cara que conduz a apresentação e o produto, todo mundo já conhece, pode ser uma coisa até que concorda já, o público já está com você. Ou não, de repente você vai falar num grupo crítico, você vai apresentar para uma, vamos dizer, para uma chefia de pessoas que estão mais reticentes, assim, estão querendo informações mais de maior substância para que eles possam acreditar e confiar no que você está falando. Então aí você precisa ter argumentos ainda melhores, argumentos ainda de maior credibilidade. Então veja que o tipo de público vai também auxiliar você na construção da sua mensagem, no tempo, na sua atitude emocional. Então é importante pensar no tipo de público para o qual você vai se apresentar. E finalizando, o sexto fundamento tem a ver com as emoções, com o humor. Com humor não no sentido só de graça, né? De fazer o povo gargalhar, não é isso, não é o humor de stand-up. Estou falando de espirituosidade, de alegria, o bom humor nesse sentido, as emoções que contagiam, entusiasmo, confiança, bom humor, que mais? Empatia, simpatia, tudo isso já está fazendo parte de todo este processo, desde o objetivo, passando pelo conteúdo, pela argumentação, pela estruturação, pela empatia com o público. Tudo isso já vem para você fechar
com as suas emoções, que a gente chama de postura emocional. Como é que você se coloca diante do seu público? E isso tem a ver com o seu corpo, com a respiração, com os ensaios que você faz da sua apresentação. É importante ensaiar, porque quando você ensaia, você vai melhorando o seu conteúdo textual, o texto vai melhorando. Então tem que pensar nisso também, em ensaiar a sua apresentação para que você fique seguro, segura, confiante no que você vai falar. E aí vem duas dicas. Uma para antes de você se apresentar com todas essas dicas e uma para depois. Então pense, usa a imaginação antes de se apresentar. Você vai respirar profundamente na região do diafragma, que é aqui embaixo. Respira. 10 minutos antes, busque essa concentração com a respiração para você acalmar, para você centralizar. E aí você vai respirar profundamente. Lembrando, você já fez todo o trabalho de casa, certo? Já pensou objetivo, argumento, tudo isso. E aí você vai, antes de se apresentar, antes de encarar a plateia, respirar profundamente, com muita calma, trabalhar toda a parte de articulação, mexer a boca, dar uma soltada no corpo, beleza? Aí você vai parar, respirar profundamente e pensar que quando acabar a sua apresentação, as pessoas vão estar sorrindo, batendo palmas para você. Você imagina isso. A sua imaginação é também fator que vai ajudar você a encarar o seu público com confiança. Então, você vai respirar, encontrar este lugar no seu corpo, este conforto, controlar o nervosismo, a ansiedade, imaginando que ao final o seu público vai gostar do que vai ouvir, vai gostar do que vai ver. E aí você abraça essa oportunidade, porque se a vida lhe deu essa oportunidade, você ajudou a criar este momento. Você vem desenvolvendo isso e você pode. E aí você vai lá, apresenta, entra com simpatia, entra com muita disponibilidade, com muita generosidade, cumprimenta as pessoas com essa energia boa que você tem. E antes de entrar nesta concentração de respiração, você pensa no momento feliz que você teve na sua vida. E aí, rememorando este momento, você pega este momento de felicidade, coloca no seu corpo, pega essa emoção, pega para você e com essa emoção de felicidade, de uma coisa que você conseguiu na vida, você entra e cumprimenta as pessoas e manda ver, certo? Estão aí os 6 fundamentos, resumidamente, para você realmente acabar com essa história de evitar falar em público, de ter medo de falar em público. Claro que isso pode ser melhor desenvolvido e eu convido você a entrar na página do meu curso online, os 6 fundamentos da oratória influente, que está aqui embaixo na descrição. Gostou? Deixe o seu like, siga o canal para a gente aprender ainda mais sobre comunicação, falar em público, interagir com as pessoas e, claro, para a gente ser mais feliz neste momento de nossa vida e nos momentos que virão. Deixe o seu like, siga-me no canal.